Boa tarde. Eu me emociono porque estou na Unicamp. Eu fui professora da Unicamp durante 30 anos, professora do IB, no departamento de fisiologia. Me aposentei aqui e depois fui para a Unifesp, em Santos, quando foi fundado o campus da Unifesp lá. E lá estou há 12 anos. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouco dessa minha trajetória, estudando o estresse e a minha iniciação na yoga, como yoga se relaciona com o estresse, como ela tem sido usada para o controle do estresse e os dados, poucos dados que nós já temos na literatura a esse respeito. É uma responsabilidade enorme estar aqui agora falando para vocês, depois de duas pessoas tão importantes e tão brilhantes. Bom, acho que a gente pode ir começando falar um pouquinho do estresse. Todo mundo já ouviu essa palavra, já usou essa palavra. Estresse é uma palavra que se tornou bastante popular, né? E é muito comum as pessoas dizerem estou estressado, né? Ou também é muito comum uma pessoa que vai ao médico com uma série de sintomas e ouve do médico, isso não é nada, é só estresse. É, é, é só estresse, mas controlar o estresse, conviver com o estresse, manejar o estresse é muito complicado. E a gente vai ver isso hoje, se o computador deixar. Mas o conceito a palavra estresse, ela é muito antiga, né? Já antes de Cristo, ela era usada com o sentido de alguma coisa que encabresta, um cabresto mesmo, alguma coisa que sufoca, né? Alguma coisa que angustia. Mas o conceito de estresse, como nós vemos hoje, ele foi proposto em 1936, né, então, na década de 30 do século passado, por um cientista húngaro, o Hans Selye, que pela primeira vez usou o termo estresse com o significado que a gente tem hoje. E ele não só usou esse termo com esse significado, mas ele elaborou uma teoria completa a respeito do estresse. E a teoria do Selye, ela foi tão bem sucedida que até hoje, muito pouco do que ele propôs ou do que ele elaborou na época foi contestado. Então, desde então, a gente vem, a gente não, né, os cientistas vêm estudando a teoria do estresse e quase tudo que Selye propôs foi confirmado. Vocês imaginem que o Selye viveu numa época que não se conseguia dosar hormônios, que a noção de célula era muito pouco conhecida. E, na época do Selye, a questão da homeostasia. Então, foi na época que o Claude Bernard, em 1830, mais ou menos, propôs o conceito da homeostasia. Foi a primeira vez que se falou ou que se pensou que o nosso organismo tem um meio interno. E que esse meio interno é diferente do meio ambiente. Embora a gente esteja vivendo num meio ambiente que é mutável, o nosso meio interno é constante. Foi isso que Claude Bernard propôs. E que essa constância do meio interno, ela é necessária e essencial para a saúde. E que o nosso organismo dispõe de mecanismos, que são os tais mecanismos fisiológicos, para manter essa constância do meio interno. E depois, um outro cientista, o Cannon, deu um nome para isso e chamou isso de homeostasia. Então, esse conceito de homeostasia foi o conceito que
predominou na época, e foi sobre esse conceito que o Celi elaborou a teoria do estresse. Então, o estresse, para o Celi, eram as reações do nosso organismo que ocorrem toda vez que nós nos sentimos ameaçados ou desafiados. O Celi era um endocrinologista e ele passava visita no hospital. E ele começou a observar que todos os pacientes graves apresentavam características muito semelhantes, independente de qual era a doença. E a partir daí, então, ele elaborou essa teoria do estresse com base num conceito de inespecificidade, ou seja, qualquer que seja a ameaça ou desafio, o meu corpo reage da mesma forma. E o meu corpo reage dessa forma, proporcionando condições para que a gente enfrente a tal situação, ou fuja dela. E aí surgiu o conceito de reação de luta ou fuga. Então, eu preciso, toda vez que eu sou desafiado ou que eu me sinto ameaçado, o meu organismo, nosso organismo, reage dando condições ou dando suporte fisiológico para que o sujeito possa lutar ou fugir. Que suporte é esse? Né? Ele vai mobilizar substratos energéticos que vão garantir, então, os nutrientes necessários, as condições necessárias para que eu possa lutar ou fugir. Nos dois casos, né, eu tenho sempre ativação de alguns sistemas fisiológicos. E que isso ocorre, quando essa reação é muito intensa, isso vai sempre desencadear uma resposta igual. Tanto esse conceito de inespecificidade quanto o conceito de homeostasia foram depois contestados. E mais recentemente, um grupo do NIH, liderado por um cientista chamado Bruce McEwen, propôs que, na verdade, a constância do meio interno não existe. O nosso meio interno não é constante. Muito pelo contrário, ele varia. Só que existem alguns parâmetros, alguns parâmetros que são constantes. Vamos ver se a gente retoma. Aí está uma foto do Celi, para vocês conhecerem, já mais velhinho. Mas, então, o Celi, o conceito, né, é que o estresse é o estado de ameaça real ou potencial à homeostasia. Não precisa ser uma ameaça real, pode ser uma ameaça potencial, ou seja, eu acho que eu estou sendo ameaçada. E essa ameaça pode ser a minha integridade física ou emocional. Não tem que ser necessariamente físico. O Celi, ele se encarregou, além de elaborar toda essa teoria científica, ele também divulgou o conceito. E ele teve tanto sucesso nisso, que a palavra estresse hoje existe em todas as línguas. E com esse significado, até em português, né? Só com a diferença que em português é estresse. Aí, então, como eu vinha dizendo, esse grupo liderado pelo McEwen propôs que, na verdade, não existe constância. Existe constância de apenas alguns parâmetros. Por exemplo, glicemia. E, de fato, nem glicemia é constante, né? Porque ela oscila dentro de uma estreita faixa, mas ela oscila. Mas, para que a glicemia seja mantida dentro dessa faixa, outras coisas têm que variar no nosso organismo. Por exemplo, secreção de insulina e glucagon. Um outro exemplo, né? Temperatura corporal. Agora está todo mundo morrendo de calor, né? A nossa temperatura interna, ela não muda, mesmo que a temperatura ambiente varie muito. Né? Então, aqui, nós estamos numa situação de calor intenso, mas a nossa temperatura corporal é 36,5, nossa temperatura interna.
Mas para que isso permaneça assim, outros órgãos tiveram que variar o seu funcionamento. Por exemplo, as glândulas sudoríparas tiveram que excretar mais suor para que a gente sue e, com isso, refresque o nosso corpo, mantendo, é um mecanismo de manutenção da temperatura. Outro mecanismo, comportamentos, né? Então, começou a esquentar, o que a gente faz? Começa a se abanar, né? Procura um lugar mais fresco, tira a roupa, né? Bebe água. Então, são comportamentos e reações fisiológicas que têm que variar para a nossa temperatura ser mantida constante. E, com isso, então, esse grupo do McEwen definiu alguns parâmetros que são mantidos constantes ou variando dentro de uma pequena faixa. Temperatura corporal, glicemia, pH, PCO2, PO2. E esses parâmetros fundamentais se mantêm constantes graças à mudança de outros parâmetros. E deu outro nome para isso. Falou, então, eu não posso usar o termo homeostasia. Eu vou propor o termo alostasia. Alo significa variável, estasia, parado. Então, é a constância obtida através da mudança. E hoje, então, a gente usa, né, o conceito de alostasia e chama de carga alostática todas essas alterações que acontecem no nosso organismo diariamente e que nos mantém vivos e saudáveis. Bom, então, a reação de estresse, ela é uma reação que foi desenvolvida, que evoluiu para nos proteger. Quando é que o estresse se torna prejudicial? Então, é essa questão que se coloca. Uma reação que foi mantida ao longo do processo evolutivo, que existe desde bactérias até o ser humano, não pode ser ruim. Então, ela se desenvolveu, ela existe para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência em situações adversas, né? Uma outra coisa que hoje a gente sabe é que a reação não é inespecífica. Então, ela pode ser modulada por vários fatores. Nós temos aqui, do lado esquerdo de vocês, da figura, múltiplas influências que vão determinar como vai ser essa reação. Então, o sexo, as mulheres têm uma reação mais intensa e mais duradoura do que os homens, quando submetidos ao mesmo agente estressor. A idade, a nossa experiência prévia, a genética, enfim, N fatores vão definir as características da reação de estresse. E ela também tem muitos mediadores. Então, na verdade, cada vez que somos submetidos a um estresse, um coquetel de neurotransmissores e hormônios vai ser liberado. E a composição desse coquetel varia e é modulada por esses diferentes fatores. Passa o próximo, por favor. Então, hoje, o que se tem como definição de estresse? Que ele é a resposta fisiológica e comportamental desencadeada pela percepção cognitiva de ameaças à integridade física ou emocional, com características de incontrolabilidade e imprevisibilidade. Então, o fato de ser uma situação incontrolável ou imprevisível é que vai determinar se o estresse vai ser prejudicial ou não para o meu organismo. Em geral, quando a gente perde o controle da situação e quando a gente não pode prever quando aquela determinada situação vai ocorrer, é que essa reação se torna prejudicial. E quando ela é crônica ou repetitiva. Tá? Lógico que nós temos reações do nosso organismo que vão acontecer no dia a dia que não são estresse, que são reações normais do organismo e que não vão nos prejudicar, ao contrário, vão permitir a nossa sobrevivência. Pode passar o próximo, por favor? E o que é o estressor? É o estímulo que provoca essa reação, né? E
sempre com o objetivo de nos capacitar e de nos permitir adaptação a essa situação. Então, um exercício físico, por exemplo, né, ele pode ser considerado como estresse. Por quê? Porque está desafiando a nossa homeostasia, está desafiando o nosso organismo. Mas ele vai depois, então, nos levar para uma outra situação, para uma outra condição fisiológica, que pode ser benéfica. Em geral, o que se objetiva com o exercício físico, com o treinamento, com a prática, é a melhora da nossa condição física, né? O exagero pode levar ao desenvolvimento de doenças. Vocês sabem bem disso, né? Bom, então, se chegou à conclusão que o nosso organismo disporia de um sistema de estresse. À semelhança do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, haveria um sistema de estresse, ou seja, um conjunto de órgãos que são sempre ativados quando a reação de estresse é desencadeada. E, então, esse sistema de estresse, ele teria componentes centrais, localizados no sistema nervoso central, e componentes periféricos. Entre os componentes centrais, nós temos o núcleo paraventricular do hipotálamo, que libera o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH, e outro hormônio, a arginina vasopressina, que o CRH ativa a adenohipófise, que libera o ACTH, que ativa agora uma glândula chamada suprarrenal, periférica, portanto, e a suprarrenal libera glicocorticoides, cortisol em humanos, que é um dos hormônios considerados hormônio do estresse. Além disso, neurônios noradrenérgicos no locus cerúleus, né, no bulbo na ponte, vão ativar o sistema nervoso simpático. Então, esses dois ramos seriam os principais responsáveis por desencadear a reação de estresse. Os cientistas sugerem a participação de outras regiões do sistema nervoso central. Então, o sistema límbico, né, o sistema mesolímbico dopaminérgico, que está relacionado com a emoção e com a recompensa. Regiões relacionadas com medo e raiva. E também o núcleo arqueado do hipotálamo. Então, essas regiões, elas fariam parte do sistema de estresse. E, o próximo, por favor. Nós teríamos os componentes periféricos, principalmente a glândula suprarrenal e o sistema nervoso simpático. Passe o próximo, por favor. Então, toda vez que no nosso organismo detecta uma situação de ameaça ou desafio, o córtex cerebral é ativado ou regiões subcorticais. Pode ir passando, por favor. Áreas subcorticais que vão ativar o hipotálamo. Pode ir passando. O hipotálamo vai, então, ativar o sistema nervoso simpático e a adenohipófise, por favor, através do hormônio liberador de corticotrofina. O simpático vai liberar noradrenalina em todas as suas terminações, vai ativar a medula da glândula suprarrenal, que vai liberar mais noradrenalina e adrenalina. E esses hormônios, então, vão exercer suas ações em todo o organismo. Do outro lado, a hipófise libera o ACTH, que ativa o córtex da suprarrenal, que vai liberar os glicocorticoides, ou cortisol em humanos, corticosterona em ratos. A gente fala dela porque rato é o modelo experimental mais usado, né? Mas humanos também têm corticosterona. Aí, esses hormônios também vão exercer suas ações e vão atuar em nível de hipotálamo e hipófise, inibindo a continuação desse círculo e encerrando a reação. Pode passar.
Pode passar, por favor? Exercendo aí um feedback negativo e encerrando a reação de estresse. Então, tão importante quanto ativar o sistema de estresse, é importante desativar o sistema de estresse, né? Então, a parte hormonal, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele vai ser inibido pelo próprio glicocorticoide. E do lado de cá, o sistema nervoso simpático, terminada a situação, o simpático deixa de ser ativado, o parasimpático é ativado e vai, então, reduzir toda a ativação que o simpático promoveu. Então, no próximo, a gente trabalha muito com cortisol e eu já explico por quê. Bom, essas situações todas, elas obedecem a uma sequência temporal. Então, essa figura mostra no centro o momento da identificação da situação de estresse e depois a sequência das reações. Então, nós teríamos inicialmente os neurotransmissores, então as catecolaminas sendo liberadas, depois, num período aí de minutos ou até horas, os glicocorticoides, e esses, então, como eles têm ações genômicas, eles podem desencadear ações que vão perdurar por semanas ou até meses, porque eles ativam genes que vão produzir proteínas que vão ficar presentes no organismo durante um longo tempo. Tá? Então, se a situação termina a reação de estresse e não há grandes consequências, né? Agora, se a situação permanece gerando frustração e a sensação de incontrolabilidade, aí sim nós podemos ter o desencadeamento de doenças. Passa o próximo, por favor. Então, aí, só para vocês se lembrarem, né, das ações das catecolaminas liberadas pelo simpático e pela adrenal. Aonde que elas atuam, né? Que suporte fisiológico é esse que o nosso organismo nos dá para nós podermos fugir ou lutar contra uma situação de estresse? Então, aqui a gente tem desde ativação... Opa. Vocês estão enxergando o laser? Não, né? Aqui, agora sim. Então, desde dilatação da pupila, que tem como efeito, né, se a gente pensar na pessoa que está sendo ameaçada, de enxergar bem, enxergar à distância, inclusive, e poder avaliar as consequências dela fugir ou lutar, né? Além disso, se é um animal que está sendo predado, ele pode dar a impressão para o seu predador que ele é maior do que ele de fato é, quando a pupila dilata. Além disso, nas glândulas salivares, o simpático vai promover redução da secreção de saliva, né? E não só na saliva, mas em todo o sistema digestivo, o simpático vai ter uma ação inibitória. Inibitória no sentido de paralisar, ou pelo menos reduzir, ações do organismo naquele momento que não são essenciais para a sobrevivência. Então, a interrupção do processo digestivo, mas também a interrupção da atividade sexual e da reprodução. Então, o excesso do estresse pode provocar diminuição da libido, pode provocar impotência, pode provocar infertilidade, amenorreia, enfim, uma série de ações no sistema reprodutor. E numa situação de perigo, é melhor deixar isso para um outro momento, né, mais adequado, mais protegido. Além disso, no sistema cardiovascular, as catecolaminas vão ativar a atividade cardiovascular, vão aumentar o débito cardíaco, promovendo, então, a circulação mais rápida do sangue, levando para os tecidos que são ativos, né, principalmente os músculos e o próprio coração, um sangue mais oxigenado e rico em
glicose e em ácidos graxos. De onde vem essa glicose e esses ácidos graxos? Então, a glicose vai ser liberada pelo fígado, mas vai ser poupada para os neurônios, porque a secreção de insulina vai ser inibida pelo pâncreas. Então, sem insulina, as células periféricas não captam glicose, a glicose vai ser poupada para o sistema nervoso central. Para que eu preciso de glicose nesse momento no cérebro? Para ter um raciocínio mais rápido, para estar em alerta e para poder avaliar corretamente as chances que eu tenho de lutar ou fugir e tomar a decisão correta. Bom, e os tecidos, então, periféricos vão obter energia de onde? Dos ácidos graxos. Então, o simpático também estimula a lipólise, produção de ácidos graxos, que vão fornecer energia para os músculos e para o próprio coração. Promove dilatação brônquica, então a melhor oxigenação do sangue. Então, o sangue circula mais rápido e contém uma grande quantidade de nutrientes e de oxigênio. Remove também o CO2 mais rapidamente. Vasos sanguíneos, vai depender do leito. Então, nos vasos sanguíneos dos músculos, vai ocorrer vasodilatação. Na circulação coronária, vasodilatação. Nos músculos da região mesentérica, nos vasos da região mesentérica, nós vamos ter vasoconstrição. Daí, novamente, então, um efeito de reduzir o processo digestivo ou paralisar a digestão. Isso explica, né, porque quando nós temos uma reação de estresse logo após uma refeição, nós podemos ter realmente um mal-estar no estômago, né, a gente sente como se tivesse um tijolo no estômago, né, alguma coisa não vai bem. Isso em função do simpático. Né? Então, toda essa reação, ela vai acontecer, como eu disse, no sentido de dar suporte para que nós possamos reagir a essa situação e sobreviver. Se isso permanece ou se repete, então aí nós podemos ter o desencadeamento de doenças. Próximo, por favor. Então, aqui é isso que eu acabei de falar para vocês, esquematizado, acho que não há necessidade de repetir. Pode passar o próximo, por favor. E os glicocorticoides? Os glicocorticoides, eles vão atuar em consonância com as catecolaminas. Eles são hormônios catabólicos e hiperglicemiantes. Então, também aqui nós vamos ter a mobilização de substratos energéticos do tecido adiposo, dos músculos, do fígado. E para quê? Para aumentar a glicemia, aumentar a produção de ácidos graxos e, com isso, fornecer energia para a reação de luta ou fuga. Glicocorticoide tem um probleminha, né? Ou não, probleminha dependendo do quanto se tem o glicocorticoide alto. Ele é um imunossupressor e anti-inflamatório. Então, por isso ele é usado, né, como terapia de várias doenças inflamatórias e autoimunes. Ele é usado também em pessoas que sofreram transplante de órgãos para evitar rejeição. Então, o glicocorticoide dá essa proteção, mas em excesso, ele nos torna vulnerável à ação de agentes infecciosos. Então, o excesso de glicocorticoide pode levar a doenças que podem levar o sujeito à morte. O próximo, por favor. Bom, então aí vem de novo a questão, né? O estresse é bom ou é ruim? Quando que ele se torna ruim, já que ele se desenvolveu para garantir a nossa sobrevivência? Passa o próximo, por favor. Então, o Sapolsky, que é esse cientista que vocês veem a foto ali, da Stanford, ele diz o seguinte, mais um? Aí. Que hoje nós estamos na era da biologia molecular.
né? Em biologia, em medicina, se fala muito em biologia molecular. Mas que a maioria das nossas doenças não está relacionada a aspectos moleculares, e sim ao nosso estilo de vida. Então, é muito importante que a gente possa conhecer de que forma o nosso estilo de vida provoca estresse e como esse estresse pode levar a doenças. E eu acho que aí é que nós chegamos no objetivo da nossa palestra hoje, né? Que recursos que nós temos para modular o nosso estilo de vida de tal forma a ter menos estresse, ou pelo menos de manejar esse estresse e usar esse estresse a nosso favor, usar essa reação de estresse a nosso favor. E com isso, evitar as doenças. O Sapolsky diz o seguinte: nós vamos viver tanto tempo, né, a expectativa de vida aumentou tanto, que quase com certeza nós vamos adoecer e morrer já mais velhinhos por alguma doença relacionada ao estresse. E que doenças já foram relacionadas ao estresse? Quase todas. Né? Doenças cardiovasculares, doenças do sistema digestório, né, gástricas ou intestinais, enfim, as doenças neurodegenerativas, quase todas as doenças já foram, de alguma forma, relacionadas ao estresse. Então, como já falei para vocês, né, quando é que nós temos o estresse se convertendo num causador de doenças? Né, quando a expectativa que nós temos, a realidade ou a demanda não atende a expectativa. Então, gera frustração. E a gente não vê como lidar com isso. Próximo, por favor. Bom, então, como é que eu avalio o estresse? Como é que é possível medir o estresse? Medindo os mediadores do estresse, né? Do ponto de vista biológico. Do ponto de vista psicológico, existe uma série de inventários de sinais e sintomas que são usados, e a gente também usa, né? Então, a gente faz sempre procura fazer a correlação entre os sinais e sintomas e os marcadores biológicos, né? Os mediadores do estresse, a gente pode medir no sangue ou plasma, pode medir na urina e pode medir na saliva. Na saliva, essa medida é recente, relativamente recente, e ela é mais usada para o glicocorticoide. Por quê? O cortisol é um hormônio lipídico, lipofílico. Então, ele transita livremente pelas membranas. Então, a concentração de cortisol na saliva é proporcional ao cortisol livre no sangue. Então, é possível medir o cortisol na saliva e, a partir daí, inferir a concentração de cortisol no sangue. O que foi muito importante para a pesquisa de estresse, porque puncionar um vaso já é, por si só, um estresse. Então, durante muitos anos, nem se mediu o cortisol, porque ele está sempre alto. Né? O sujeito está em jejum, ele tem que ir da casa dele até o laboratório. Chegando lá, ele vai ter um vaso puncionado. Para algumas pessoas isso é muito estressante, para a maioria, para quase todo mundo é estressante, né? Então, isso comprometia o resultado. E a saliva veio para salvar essa situação. A gente faz muito uso da saliva no laboratório. Passa o próximo, por favor. Bom, só que medir o cortisol na saliva, ele tem alguns prós e alguns contras. Né? Primeira coisa, como é saliva, a pessoa às vezes não dá muita importância para recomendações de protocolo de coleta. Né? Então, fala assim, é tranquilo, né? Eu não preciso me preocupar, é só saliva. Não pode comer meia hora antes da coleta, não pode escovar os dentes, não pode beber nada, tem que lavar bem a boca, enfim. Tem algumas recomendações importantes. E a pessoa fala, 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, não vai fazer diferença. Faz diferença. Faz diferença se ela tiver um machucadinho na boca,
que contamina a saliva com sangue, porque a concentração na saliva é de 5 a 10% da concentração no sangue. Então, uma gotinha de sangue pode mostrar para a gente um cortisol muito alto e, na verdade, ele não é tão alto. Quando a gente faz também a medida do cortisol, a gente tem que considerar que ele obedece a um ritmo circadiano. Então, o cortisol, ele tem o seu maior concentração plasmática no horário que nós estamos acostumados a acordar, um pouquinho antes disso. Há um pico da secreção de cortisol. Para que serve esse pico do ponto de vista fisiológico? Para garantir a nossa glicemia no momento em que nós estamos em jejum. Nós estamos há 8, 10 horas sem nos alimentar, porque estávamos dormindo. Né? Se eu não tivesse o cortisol, a minha glicemia ia lá embaixo. Então, esse pico de cortisol, imediatamente antes de acordar, ele é importante para isso. Então, quando eu vou medir o cortisol na saliva, o que a gente pede para o sujeito? Você acordou, passa uma água na boca, não escova os dentes e coleta a saliva. Depois vai haver um pico de cortisol, um outro pico em cima desse aqui, cerca de meia hora depois que a pessoa acordou. Então, você vai coletar a saliva imediatamente após acordar e meia hora depois. Aí a pessoa fala, bom, tem que esperar meia hora, não posso tomar café, não posso escovar dente, não posso fazer nada, vou dormir de novo. Dorme de novo, acorda, coleta, estragou tudo. Não pode. Então, existem alguns truques, né, e algumas precauções que a gente precisa tomar com o cortisol na saliva. Mas é uma medida que vale a pena. Próximo. Aí tem a questão dos prós e contras. Existe um dispositivo que facilita a vida, que é o Salivete, né, que foi desenvolvido para isso. É um rolete de algodão dentro de um tubinho, que vai dentro de um outro tubo, que facilita a coleta e depois a extração da saliva. Passa o próximo, por favor. E aí, uma outra dificuldade, então, que nós tínhamos, é que o sujeito ele tem que se manter em jejum entre a primeira coleta e a segunda. E nós estávamos na época, isso aqui foi lá por 2000 e pouco, tentando avaliar o cortisol em atletas. E atleta, funcionar vaso, nem pensar, né? Funcionar a veia do atleta, nem pensar. Durante a competição, então, jamais. E a saliva salvava a nossa vida. Só que eles tinham que ficar em jejum meia hora depois que acordou. E eles ficavam desesperados para comer e ir para o treino, ou ir para a competição. E aí falamos, bom, vamos testar se de fato a pessoa tem que se manter em jejum nessa primeira meia hora. E o que nós fizemos foi oferecer para o atleta uma refeição rica em lipídio, outra rica em proteína e outra rica em carboidratos, em dias diferentes. E um dia ele se mantinha em jejum. E o que nós vimos aqui foi que, de fato, existe um aumento do cortisol meia hora depois que ele acorda, só que o aumento é maior quando ele ingere uma refeição rica em lipídio. Então, de fato, ele pode se alimentar, mas desde que a refeição não seja rica em lipídios. E isso facilita a nossa vida quando a gente trabalha com atleta. Esse trabalho foi feito no Santos Futebol Clube e com os atletas juniores que moram lá. Então, foi relativamente fácil controlar para ver se os horários estavam sendo respeitados e as condições todas estavam sendo respeitadas. É o trabalho do Derlei, foi a tese dele, de mestrado. Próximo, por favor. Aqui mostrando, então, no slide anterior, né, a modulação do cortisol pelo tipo de alimento, e aqui, a modulação do cortisol pela expectativa em relação à situação. Isso aqui esse trabalho mediu o cortisol em atletas de biribol. Vocês sabem o que é biribol? Não, é um jogo que foi criado no estado de São Paulo, no interior do estado. Ele é feito na piscina, é quase parecido com o vôlei, só que dentro da água. Então, são 2 times, tem uma rede e é quase um vôlei.
E aqui nós temos dois times, né? Um time da série A e um time da série B, jogando biribol. E o que a gente vê? Isso aqui é antes do jogo, isso aqui é depois do jogo. Antes do jogo, depois do jogo. O time da série A, ele estava disputando a liderança do campeonato. E o time da série B já tinha sido classificado. Então, a expectativa, né, ou a sensação do desafio modulando o cortisol. Próximo, por favor. Pode ir mais um, por favor? Bom, e aí, né? Então, o cortisol, para o atleta, ele é bom ou ele é ruim? Nós fomos avaliar um grupo de atletas de triatlon. Quem fez esse projeto foi o Cláudio Baltazar, que está aqui, não sei se dá para ver, mas ele veio fazer um pós-doc com a gente lá no laboratório e fomos avaliar atleta de triatlon. Foi muito bom trabalhar com o triatleta. Eles são muito disciplinados, eles obedecem rigorosamente ao protocolo. Uma delícia para nós, né? Bom, e aí, quando nós fomos analisar os resultados, nós tivemos uma surpresa. Se vocês observarem as barras, então nós temos aqui, ao acordar, meia hora depois, aqui antes da prova, depois da prova e à noite. A barra preta é um dia de repouso e a barra cinza é um dia de competição. Então, lógico, como esperado, né, no dia da competição, o cortisol está mais alto, quando ele, meia hora depois de acordar, e antes da prova também. E, próximo, por favor. Quando nós fizemos a correlação entre o nível de cortisol e a classificação na prova, nós tivemos uma surpresa. O melhor classificado era o que tinha o cortisol mais alto. E aí, então, para o triatlon, é bom ter o cortisol alto? Parece que sim. Por que será? Triatlo exige a mobilização de uma quantidade tremenda de metabólitos, né? Então, o cortisol contribuindo para o melhor desempenho. Foi essa a linha que nós fizemos a discussão do trabalho. O trabalho está publicado e foi uma novidade para nós. Agora vamos para o basquete. Próximo, por favor. No basquete a coisa não é bem assim, né? Então, a gente tem aqui um time de basquete que foi avaliado em todos os jogos, desde o primeiro turno do campeonato até o segundo turno do campeonato. Então, vocês vejam que no primeiro jogo o cortisol está lá em cima. Esse time foi perdendo todos os jogos. Então, o cortisol foi caindo. Ó. Então, aqui parece que para o basquete, né, o cortisol é melhor, não é melhor cortisol muito alto. Próximo, por favor. Eu estou passando rápido aí, porque o interesse de vocês é da yoga, né? E já está acabando o meu tempo. Aqui é a relação entre nível socioeconômico e cortisol, que é uma coisa que quem vai avaliar cortisol precisa prestar atenção. Por quê? O nível socioeconômico influencia a quantidade de cortisol. Quanto mais baixo, maior cortisol. E maior susceptibilidade a doenças. Então, isso é comprovado em muitos países. E no Brasil, a gente fez esse trabalho aqui em Campinas. Né? Fizemos a avaliação numa favela, aqui próximo da Unicamp, e sujeitos de classe média. E a gente viu que há uma correlação inversa entre renda e cortisol. Próximo, por favor. Então, quando forem avaliar, tem que levar isso em conta. Pode passar o próximo. Acho que pode passar esse. Quanto tempo eu tenho mais? 15? Ah, então dá tempo, dá tempo. Esse aqui é um outro trabalho que eu quero mostrar para vocês, porque ele também nos mostrou que, em algumas situações em que a gente espera cortisol alto, ele está baixo. É o caso da endometriose. Endometriose é uma doença inflamatória
é a proliferação do endométrio, que é a parte interna do útero, na camada mais interna do útero. Ela prolifera fora do útero. E pode ser na cavidade abdominal, nas trompas, na genitália externa. É uma doença muito dolorosa, ela provoca infertilidade, compromete a vida sexual da mulher e, muitas vezes, o relacionamento em casa e tudo mais. Então, havia aqui no CAISM um grupo de mulheres que fazia tratamento para endometriose com base em psicoterapia e fisioterapia. Endometriose não tem cura, né? E esse tratamento, então, tentava amenizar os sintomas e eles queriam avaliar o efeito desse tratamento. Bom, muito bem, a Karina, que é essa moça que está aqui, está fazendo mestrado, e ela foi medir o cortisol nas mulheres com endometriose. De novo, para nossa surpresa, aqui a gente tem um grupo controle, cortisol pela manhã, ao meio-dia e à noite. Perfeito. O ritmo está preservado. Aqui o grupo com endometriose. De manhã mais alto, meio-dia, à noite mais baixo. Só que, quando a gente compara horário por horário, as mulheres com endometriose tinham cortisol mais baixo. Bom, tá bom, é uma doença inflamatória, cortisol é anti-inflamatório. Então, tem a ver, né? Cortisol baixo. Fomos olhar a literatura e vimos que isso acontece em outras doenças inflamatórias. Fibromialgia, por exemplo. As mulheres têm cortisol mais baixo do que o esperado. E aí nós vamos ver o que acontecia após o tratamento. Claro que o tratamento não curou a endometriose. Eram algumas semanas de tratamento. Mas houve uma recuperação dos níveis de cortisol. Então, essas mulheres ganharam cortisol pela manhã. Então, esse valor que estava mais baixo aumentou. E houve uma correlação positiva com um aumento de vitalidade. Então, elas se sentiu menos cansadas, menos fadiga com a recuperação do cortisol. Então, aí a pergunta que a gente faz de novo, né? Cortisol alto ou baixo? O que é melhor ou o que é pior? O melhor é cortisol normal. Vamos para a próxima, por favor. Bom, e aí? Como que as práticas corporais vão interferir com o cortisol? Quer dizer, será que existe alguma relação, né, entre essas práticas com o objetivo de melhor qualidade de vida, alterar algum parâmetro fisiológico? E aí eu fui, quando a Paula me convidou para estar aqui, eu fui estudar o assunto, que era uma coisa que eu não conhecia. E eu encontrei muita coisa com mindfulness. E aqui eu trouxe um só exemplo para mostrar para vocês, né, que esse trabalho, eles verificaram que a prática, né, da atenção plena reduz a ansiedade. Então, aqui é antes da prática e aqui depois da prática. Então, há uma redução da ansiedade. Há uma alteração da atividade cerebral. Então, há uma assimetria da atividade cerebral. Aqui, mostrando. A produção de anticorpos contra o vírus da influenza aumenta. E aqui a mesma coisa, uma correlação, então, entre a assimetria, né, da atividade cerebral e esse aumento da produção de anticorpos. Então, mostrando que, de fato, né, a prática de mindfulness pode alterar, sim, parâmetros fisiológicos. E o próximo, por favor. Aqui nós temos a yoga. Esse trabalho foi feito por um grupo. A Rocha é uma aluna de mestrado da professora Alessandra Ribeiro,
que hoje está na Unifesp, mas nessa época ela estava no Rio Grande do Norte. Então, eles avaliaram, né, 36 homens entre 20 e 40 anos que praticavam yoga, fizeram, né, a yoga durante 4 vezes por semana, durante um período, acho que eu esqueci de marcar aqui quanto tempo. E um outro grupo que fazia outro tipo de exercício. Eles observaram uma redução da ansiedade no grupo yoga, uma redução da depressão, do índice de depressão, avaliado por questionários, e uma redução do estresse, avaliado por um inventário de sinais e sintomas de estresse da professora Marilda Lippe, que é um inventário muito usado pelos psicólogos. Então, mostrando que, de fato, né, havia um efeito, sim, da yoga melhorando esses parâmetros. Vai, próximo. Aqui o cortisol, então mostrando que no grupo que fez outro tipo de exercício, aumentou o cortisol, esse aumento é significativo, e no grupo yoga reduziu o cortisol. Tá? Pode ir para frente. Reduz, então, o score. Opa, não, volta um pouquinho. Reduz o score na escala de estresse. Reduz. Isso aqui é um grupo. Espera aí um pouquinho. Não, acho que eu fiz uma bobagem aqui. Não é esse aqui, não. Bom, isso aqui vocês esquecem, tá? Isso aqui é do outro trabalho. Melhora a memória de curto e de longo prazo. E a conclusão que eles tiraram foi que a prática regular de yoga melhora aspectos de cognição e qualidade de vida em indivíduos saudáveis. Próximo. Aqui é um outro trabalho que foi feito pelo Janir Batiste, orientado pela professora Dora Cassis, que é aqui do IB, com 22 voluntários, 7 dos quais homens, 6 semanas de prática de yoga, 2 vezes por semana, e pode ir. Houve uma redução dos scores de estresse, no questionário de estresse percebido, da irritabilidade, da tensão, fadiga, medo e ansiedade, que são domínios desse questionário. E houve uma alteração também dos níveis de cortisol. Né? Então, passo o próximo. Aqui mostrando que... Passa o próximo, por favor. A prática de yoga tântrica induz produção mais alta de cortisol de manhã e menor produção à noite. Comer um pedaço. E eles consideram que isso é melhor, porque de manhã você precisa do cortisol para suas atividades diárias e à noite não precisa. Ele desconfigurou um pouquinho. Esse é um outro trabalho também da professora Alessandra Ribeiro, né, mostrando, também usando aqui a yoga, um N de 40 indivíduos, comparando com o grupo que faz exercícios 2 vezes por semana, 12 semanas. Ou então um grupo controle, com N de 19, que faz outro tipo de exercício. Né? E ela observou uma redução dos índices de depressão, uma melhora da qualidade de vida, reduz FSH e LH. O cortisol não se alterou, segundo ela, e igual à ansiedade. E o exercício, outro tipo de exercício, não altera esses parâmetros. Pode passar, por favor. Conclusão. A yoga promove alterações psicofisiológicas positivas em mulheres pós-menopausa. Esse trabalho que foi com as mulheres pós-menopausa. E pode ser aplicada como terapia complementar nessa população. Para o próximo. Esse é um trabalho de um grupo que não é brasileiro também, né, mostrando aqui uma redução no estresse percebido após a prática de yoga
e alguns parâmetros, então, alguns domínios desse questionário de estresse percebido. Vamos para o próximo. Eu vou passar, então, porque não temos mais tempo. A gente fez uma avaliação do cortisol com alunos, com vestibulandos, correlacionou com o índice de aprovação e reprovação. Vimos que os que têm cortisol alto na hora do exame vestibular têm um índice de aprovação menor. Pode passar o próximo, pode passar. E hoje a gente tem no laboratório um projeto começando a ser desenvolvido, que é o uso do tango como tratamento adjuvante na doença de Parkinson, para ir analisando o cortisol e verificando os efeitos da prática da dança no Parkinson. Próximo. Bom, como conclusão, né, a gente pode dizer que o estresse pode estar associado ao hipo ou ao hipocortisolismo. Qual deles é mais patogênico? A gente não tem a resposta. A resposta de estresse é específica em nível molecular e inespecífica em nível sistêmico. A atividade do eixo HPA é modulada por características pessoais. A relação entre estresse, cortisol e doença é mais complexa do que a gente pensava. Ainda precisa ser muito estudada. E uma vez, né, que o estresse crônico pode eliciar tantas doenças diferentes umas das outras, o impacto, né, também varia amplamente. E os projetos futuros que serão realizados devem levar essa complexidade em conta. Pode passar. Cadê os meus alunos? Vai mais um? Não, meus alunos sumiram da figura, mas eu quero só, mais uma vez, agradecer. Esses trabalhos todos foram feitos por uma equipe que hoje trabalha comigo lá na Unifesp. Nós temos hoje 2 pós-doutorandos que estão comigo, uma desde o mestrado, continua lá, uma outra que chegou o ano passado. Nós temos agora 2 alunos que acabaram de entrar no mestrado, atualmente não tem nenhum doutorando, mas a equipe está realmente bastante ativa, bastante produtiva. Nós temos colaborações com várias pessoas no Brasil, ex-alunos meus ou não, na Federal de Minas Gerais, na Federal de Santa Catarina. Enfim, a gente está conseguindo montar lá em Santos uma estrutura muito boa de pesquisa, e o laboratório está às ordens. Nosso laboratório de biologia do estresse, na Unifesp, ali tem o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, estamos às ordens, ou nos visitar, estamos às ordens. Muito obrigada.